Em 86, 87, eu ainda dei aula com vinil. Tive muitas portas abertas, confesso, tive sorte. Não sou tão conhecido assim, não sou tão famoso assim, mas... Oi, eu sou o Matheus Carriere e eu também estou aqui no dubladores.com. locutores.com.br. Eu sou o Matheus Carriere, tenho 50 anos e sou de fevereiro de 67. Eu sou professor de educação física, sou formado em educação física e ainda dou aulas. Sou especializado em bike indoor. E eu dou aula desde 86. Em 86, 87, eu ainda dei aula com vinil. Eu levava discos de vinil para a academia e para os clubes para dar aula. Aí passamos a dar aula com fita cassete, já foi um grande avanço. E a gente conseguia gravar uma fita cassete, mixar uma música na outra. Aí veio o CD, começamos a dar aula com CD. Agora a gente pega o telefone e pluga lá, MP3, MP4, pendrive, né? Então fica tudo... E a gente vai se adaptando, né? E acho que na dublagem a tecnologia facilita muito. Eu comecei na dublagem em 2013, quando eu fiz um curso na Unidub. Em maio agora eu vou completar 4 anos dublando. Eu sempre tive vontade, né, de dublar, sempre achei uma arte muito bacana e acho que dentro das facetas de um ator é uma das coisas que pode ser feita. Eu tenho muitos amigos dubladores, sempre tive muitos amigos dubladores e acho que demorei muito para tomar essa decisão, porque na dublagem ou você entra ou você não entra, né? Eu acho que para você entrar e ter algum sucesso você tem que se dedicar muito àquilo. Não dá pra, de vez em quando, ou você se dedica ou não dá certo. Você tem que visitar os estúdios, você tem que ganhar experiência, você tem que se tornar bom e tem que se tornar rápido. Então não dá pra, vou dublar de vez em quando, esporadicamente. Em outras áreas a gente acho que até consegue fazer isso, faz uma peça e depois fica 3, 4 anos sem fazer teatro, fazendo televisão ou fazendo cinema. A dublagem eu acho que é uma coisa mais intensa e se você sair do mercado, você sai do mercado. Fica difícil voltar. E numa certa época eu decidi tentar a carreira de dublador, fui visitar alguns estúdios, tive muitas portas abertas, confesso, tive sorte. Senti a necessidade, depois de assistir alguns dubladores, eu assisti uns caras muito feras, e aí senti necessidade de fazer o curso, né? Procurei a Unidub e foi muito útil ter feito o curso para mim. E aí comecei aquela rotina de visitar os estúdios, fazer registro de voz e a coisa começou a acontecer. Dentro das coisas que um ator pode fazer, eu acho que a dublagem é uma delas, então eu consegui abrir o meu leque um pouco mais e estou muito feliz com isso. A primeira dublagem foi num reality show com o Wellington Lima dirigindo, era uma ponta, eu estava muito nervoso, como todo mundo, mas foi muito legal, o El foi bem paciente comigo, assim, deu tudo certo. Nas primeiras vezes a gente fica muito nervoso, é natural, né? Tem aquela vontade de acertar, de mostrar serviço, quer queira ou quer não, você está sendo avaliado, está sendo observado, por mais que seja um novato, alguma coisa você precisa mostrar. Então eu lembro, foi bem legal, o El foi bem paciente, bem gente fina comigo. E aí virou meu amigo depois, já me dirigiu algumas outras vezes e foi bem bacana. Não sou tão conhecido assim, não sou tão famoso assim, mas ter trabalhado com muita gente desde criança e ser uma pessoa conhecida, assim, me ajudou a não ser barrado, pelo menos num primeiro telefonema ou quando eu tocava campainha de algum estúdio, porque tem estúdios que é difícil até você entrar para poder conversar com alguém, né? Então eu acho que eu só fui barrado uma vez num estúdio que eu não consegui nem entrar,
Mas depois, conversando por telefone, trocando e-mail, aí eu tive acesso. Mas é um estúdio que eu nem dublo muito até hoje. Bom, até agora, né, com 3, 4 anos, eu ainda não tenho nenhum ator famoso, nenhum personagem de nenhuma série, assim, muito conhecida. Eu tenho dublado muito reality shows, programas de carro, programas de pesca, programas de culinária. Então, os personagens fixos que fizeram a primeira, segunda, terceira temporada foram nesse sentido. Eu fiz o dono de um barco que pescava atum, não lembro nem o nome dele, mas a gente fez 3 temporadas lá na Marshmallow, se não me engano em português, temporada de pesca. Fiz a Corrida do Ouro também, era um cara que ficava lá no Alasca buscando ouro, ele e a esposa dele, assim, um reality sobre mineração. Então você vê como a diversidade de assuntos, né? Então foi muito legal fazer. E agora, recentemente, dublei um reality muito legal, que eram 6 participantes que eram deixados em lugares inóspitos do mundo e ele tinha que sobreviver, conseguir o seu próprio alimento, estilo Largados e Pelados, só que ele não ficava pelado assim, mas era jogado numa floresta qualquer no mundo e tinha que sobreviver lá uma semana. Eu fiz um dos participantes. Eu sou muito ruim para nomes, até porque esses nomes não marcam muito, né? Não ficam famosos como personagens de séries famosas. Mas foi o que eu mais gostei de fazer até agora, porque foram os trabalhos maiores que apareceram para mim. Não tenha nada que eu não tenha gostado, porque para mim ainda é tudo tão... Eu ainda considero tão... a fase de aprendizado, que qualquer escalinha para mim eu comemoro e eu vibro e eu acho legal, porque é só assim que eu vou aprender e vou melhorar. E eu acho que o dublador vai ficando bom assim mesmo com o tempo, quando ele adquire uma tranquilidade dentro do estúdio. No começo a gente fica muito tenso e a tensão só te prejudica, não te ajuda em nada. Então, conforme você vai ficando mais tranquilo, o trabalho flui melhor, você erra menos, você consegue fazer as 3 coisas, né, que é ler, ver e ouvir, né? Começa a treinar o seu cérebro, eu acho que é um treinamento mesmo, porque são coisas muito distintas, né? Você ter que dublar uma pessoa que você não decorou aquela fala, então você precisa do texto para ler, e aí você tem que ter o treinamento de desviar o olhar do texto para a tela, do texto para a tela, frações de segundo. Isso é um treinamento cerebral, eu considero. No começo você pensa muito nisso, depois isso acaba acontecendo naturalmente, né? Então não tem nenhum personagem que eu não tenha gostado de fazer. Tem algumas coisas que me parecem como ator mais divertidas. Quando é alguma coisa com dramaturgia, quando você vai dublar atores. É diferente de dublar pessoas normais, assim. Não que um ator não seja normal, mas dublar um mecânico, ou dublar um cozinheiro, ou dublar um minerador é diferente de dublar um ator que possa estar fazendo um mecânico, ou um ator que fez numa série um cozinheiro. As pausas do ator são mais previsíveis. Esses reality shows que entraram no mercado são mais, eu considero, mais difíceis de dublar. E é o que no mercado hoje tem muito isso, e é bom que a gente aprende fazendo isso, né? Eu tenho um objetivo de sobreviver da dublagem, de tornar o meu principal ganha-pão como ator, até porque o teatro e a TV hoje em dia para mim são muito inconstantes, então eu tenho como objetivo tornar a dublagem o carro-chefe, e tenho um objetivo de ficar muito bom nesse métier, como algumas pessoas que eu conheço, como algumas pessoas que eu tenho orgulho de ter ficado amigo. Admiro muito esse pessoal da antiga, pessoas que começaram na época analógica ainda, que não tinha recurso nenhum. Hoje em dia é mais fácil, tem toda uma parte digital que te ajuda. Você dubla sozinho, se você errar, você conserta. Antigamente todos dublavam juntos, e se você errasse no final da cena tinha que fazer tudo de novo. Então eu admiro esses caras da antiga, assim,
que continuam na ativa e continuam dando aulas pra gente. Então, daqui a alguns anos eu espero estar mais próximo desses caras, assim, dessas pessoas que são feras na dublagem. A voz do Amar Jones, a voz do Nestor, a voz do Baroli, a voz do Tatá, a voz do Tiraboschi, vozes que eu admiro na dublagem. Um brasileiro que eu gostaria que fosse dublado? Luciano Huck, talvez. O que eu eliminaria na dublagem é difícil, né? Porque eu não me considero ainda apto a pleitear muita coisa, porque eu acho que tem pessoas mais experientes para fazer isso. Não tenho muitas coisas para reclamar. Eu gosto do sistema que a coisa funciona. Tem um certo preconceito, às vezes, com novatos. E eu entendo isso, mas talvez gostaria que diminuísse um pouco. E às vezes é um pouco... Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende? Então você precisa ficar bom para poder dublar mais. Mas para você ficar bom, você tem que dublar mais. Não tem, é uma coisa difícil de você treinar em casa, né? Você só aprende com horas de estúdio. E para ter horas de estúdio você precisa ser escalado. Então você tem que quebrar, tem uma linha assim que você tem que virar uma chavinha em determinado momento para as pessoas passarem a confiar em você para determinados trabalhos. Porque às vezes fica um círculo vicioso de sempre as mesmas vozes. E eu entendo isso, são vozes consagradas. Mas em algum momento tem que ter uma certa variação, porque acontece da gente ver na TV a mesma voz fazendo personagens importantes, diferentes, e é sempre a mesma voz. Então, para um novato ainda é difícil conseguir o seu espaço. Mas acho que isso em todo lugar acontece, em todas as áreas, e é um caminho que a gente precisa trilhar e uma barreira que a gente tem que transpor, não tem jeito. Eu acho que panelinha é uma expressão negativa. O que eu vejo é que são grupos que se conhecem mais. Eu entendo a dificuldade que deve ser escalar um programa, escalar uma série, escalar um filme. Não se tem muito tempo hábil para se fazer uma grande pesquisa, né? A gente entende a dificuldade das pessoas que escalam. E é inevitável, vem aquelas pessoas na cabeça, aquelas mesmas pessoas na cabeça. Então, eu não sinto como panelinha, eu sinto como grupos que são preferidos. E não acho errado isso. E a gente tem que buscar entrar nesses grupos, ser preferido de algumas pessoas para poder trabalhar. E acho isso natural, não vejo problema. Quando você fala o termo panelinha, parece uma coisa, né, de grupinho, que esse não chama aquele não chama o outro, uma coisa meio negativa. Eu acho que é natural você chamar para trabalhar quem você conhece e quem você confia. É mais difícil você chamar uma pessoa que você nunca trabalhou. Claro que isso tem que acontecer, mas tem um certo tempo, né? E tem um período para que isso aconteça. Então, a gente, em vez de ficar reclamando da panelinha, vamos tentar entrar nas panelas. E para você entrar na panela, você precisa ser bom, né? Não precisa ficar agradando, não precisa ficar com falsidade, parecendo amigo, indo em festa. Eu acho que se você tiver talento, se for um cara profissional, não dá problema, chegar no horário, né? Ser uma pessoa que já é uma grande coisa isso, né? E você mostrar um rendimento dentro do estúdio, você acaba entrando no imaginário de quem escala e, teoricamente, entrando numa panela ou na outra, até você consolidar o seu nome no mercado,
né? Tem pessoas que todos conhecem, todos sabem que são bons, só que isso leva um tempo. Muita gente me conhece, nem todo mundo sabe como eu dublo. Só aqueles que já me dirigiram ou já me dirigiram em coisas maiores para saber qual é o meu rendimento, qual é o que eu entrego. Então, em algumas pessoas eu acho que eu já estou no imaginário delas. E aos poucos, cada vez mais eu preciso que isso aconteça. Um animal, eu acho que eu tenho uma voz mais jovem, assim, eu me imagino com aves, assim. Outro dia eu fiz um pavão que eu adorei, assim, o resultado final, se não me engano, foi no Little People. Fiz um pavão, assim, e acho que minha voz ficou muito boa pro pavão. Champagne. Gostaria de dublar para sempre Champagne. A voz do Champagne. Eu gosto dos filmes dele. Bom, se você curtiu essa entrevista, curtiu tudo isso que a gente tem falado aí para você, curte e compartilha aqui, se inscreva nesse canal, Locutores e Dubladores. Uma produção original. Web em Segundos.